Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar os pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele. Grandioso Deus e Pai, queremos agradecer a Ti por mais uma vez que nós estamos aqui para Te louvá-lo, cantar os hinos em louvor a Ti, Te adorá-lo, bendizer o Teu santo nome, estudar um pouco da Tua palavra e agradecemos pelo dia que nos deste, os dias de hoje, os dias de ontem. Agradecemos pela igreja aqui reunida e tem esse local aqui para nós nos reunirmos. Somos gratos a Ti pela salvação das nossas almas, pelo conhecimento que Tu nos tens dado através da Tua palavra, do Teu Espírito, que nós aqui possamos, neste momento reunido como igreja, que possamos em comunhão Te louvá-lo e sair daqui com a nossa alma edificada com a palavra. Nos ajude nisso, não somente neste momento, mas em todos os momentos da nossa vida, quando nós estamos fora daqui também desse local. E pedimos em favor desse culto que estamos iniciando, e pedimos em favor dos que estão aqui e também aqueles que estão por vir também, se vêm, não sabemos. É pedimos a Ti que traga mais pessoas para junto de nós. Pedimos em favor dos que estão enfermos, Tu conhece cada um que estão enfermos, entre os irmãos e nossos. Pedimos em favor das nossas famílias sanguíneas, nossa família em Cristo, as igrejas. Pedimos em favor dos governantes, que Tu nos abençoa o Teu povo, que não venha ser prejudicado, que não venha errar no alvo dos Teus caminhos, por causa de outras coisas deste mundo, coisas passageiras. Por Jesus que pedimos, por Ele agradecemos, o perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Alguma palavra para alguém antes de nós cantar o hino? Então vamos louvar a Deus. Que hino que vamos cantar? 79. 79? Hino 79. Vamos como está escrito? Se aqui embaixo eu estou o tempo.
7. Sua mão, tranquiliza
e com todos os moradores dos planetas Terra, principalmente aqueles que invocam o nome do Senhor de verdade e justiça. Tudo isso, confessando nossos pecados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pedido de oração. Peço por minha família, minha esposa, a saúde dela. Irmã Daniela. Onivaldo também. Peço pelo Tiago, pelo Pedro, a família da minha mãe. Mais alguém? Família. Irmã Luciana, irmã Jacira. Daqui? Irmã Rosa. Irmã Rosa, irmã Cássio, família do Mateus, família toda. Nossa, Deus. Irmão João Aristides, Família, família. o Patrício, o Cléber, Nossa família. Isabel, Pedido tudo do irmão João Aristides. Pedido do irmão Antônio. E o Du, seu irmão. Seu irmão, o Du. o Du está lá no Goiás. Sempre ele vinha na casa do pastor que eu morava lá no. É, o Jair também, que teve. Eu encontrava ele lá, tinha um limão, não sei se você tem, viu? É isso que eu conheci. Encontrava bastante ele lá. O irmão meu, Jair, que teve aí, sinceramente, nós aí, foi embora ontem. Aham. Então, mais alguém? Então, olha, irmão Luciano. Santíssimo Deus, Pai, mais uma vez agradecendo por ter o privilégio de estar aqui reunido com a igreja, Pai, para o nosso santo nome. Seja também com todos os pedidos mencionados, não é todos, eu conheço cada um. Seja com o pastor também que está a sua palavra, possa aprender mais a sua palavra e praticar. Peço perdão dos pecados, fatos e diante de ti. Tudo isso te peço e agradeço em nome do seu filho. Amém. Alguém quer cantar o solo? Cristiano quer cantar o solo? O Antônio quer cantar o solo? Então eu vou cantar, ó. A pregação vai ser, o estudo vai ser em Jeremias capítulo 9. Cantar, cantar o hino. É 505.
guardar esse hino, eu resolvi agora, né? Todos acharam, então, Jeremias, capítulo 9. Aqui, o lamento de Jeremias pelo pecado do povo e o juízo. E o juízo que estava próximo. Desde que Jeremias viveu perto de 100 anos. Então viveu menos que o irmão Félix, né? O irmão Félix passou de 100 anos, de um século. Então no versículo 1 diz assim: ó, se a minha cabeça fora como água, e os meus olhos fonte de lágrimas, para que chore dia e noite os mortos da filha do meu povo. Ó, quem me dera ter no deserto uma hospedaria de caminhantes, para que deixasse o meu povo e deles apartasse, porque todos eles são adúlteros, congregação de prevaricadores. E fizeram da sua língua como sendo o seu arco, atirando mentira. E não se fortaleceram para a verdade na terra, porque de malícia em malícia procedem, e me desconheceram, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de nenhum de vossos irmãos vos fieis. Porque todos os irmãos certamente há de enganar, e todo o próximo andará caluniando. Sim, e cada um engana o seu companheiro, e não falam a verdade. Ensinaram a sua língua a falar a mentira, ocupam-se de proceder perversamente. A tua morada está no meio do engano. Enganadores como são, não quiseram me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os refinarei e os provarei, porque que mais tenho que fazer pela vida do meu povo? Seta afiada é a língua deles, de engano fala, com a sua boca fala de paz, com o seu amigo, e dentro de si põe as suas armadilhas. Até aqui por enquanto. Os irmãos, aqui nós vemos que o profeta Jeremias, que ele disse: ó, se a minha cabeça fora cheia, fora como água, e os meus olhos fonte de lágrimas. Então Jeremias, sabemos que ele é chamado, o nome dele, de profeta de lágrimas, ou profeta chorão, mesma coisa. Ele chorava, ele lamentava, ele clamava aqui, exortando o povo que o juízo estava próximo. E o povo não acreditava no que ele dizia. E isso vem arrastando até o dia de hoje. Aquele dia já passou, aquelas coisas passaram, mas a profecia vai cumprindo. Você imagina hoje, se nós saíssemos, cada um dos pregadores saísse pela rua da cidade aqui, anunciando assim com ousadia, falando a verdade mesmo para o povo, chegando nas casas, nas portas dos comércios, e falando assim: olha, se você não aceitar Cristo, o juízo está à porta. Se morrer sem Cristo, está condenado. Jesus Cristo vai voltar. O povo não acredita. Então que Jeremias foi chamado profeta chorão, depois de ver que o
o que estava por vir, né, sobre o seu povo. Ele sabia que o Espírito Santo falava para ele, avisava ele para ele alertar o povo. E Jeremias, ele não podia fazer mais nada. Mesma coisa, irmãos, quando a gente não consegue fazer mais nada, que você esgotou tudo o que você tinha que falar para uma pessoa, ou por uma comunidade, ou para a família, você usou de todos os argumentos, a pessoa não deu crédito, pelo contrário, zombando daquele que está falando. Isso acontece muito. Aí o que a pessoa? Ele lava as mãos e fala, agora só resta lamentar. Lamento. E orar. No caso que ele então, ele não tinha nada que ele ia fazer, ele via, a menos que lamentar. Ele lamentava dias e noite, ele fala que ele derramava lágrimas. Dias e noite. Ele via, chorava dia e noite os mortos da filha do meu povo. Ele sabia. Tanto Judá como Jerusalém ia ser mortos. Aí ele diz aqui no que me dera ter no deserto uma hospedaria que hospeda as pessoas, hospedaria de caminhantes que ele viaja, se eu tivesse lá, para que deixasse o meu povo e deles me apartasse. Ele falou, eu deixo, se eu tivesse um lugar para me ir. Quando a gente não está no lugar, você não consegue, vai ser desejaria. Se eu tivesse outro lugar para me ir morar, para mim me hospedar, para mim não ver o que vai acontecer. Eu queria apartar, para que deles me apartasse, porque todos eles são adúlteros, congregação de prevaricadores, quer dizer, pessoa de má fé, traidores, ele está dizendo, adúlteros. Em vez de amar a Deus, está amando outras coisas. São idólatras. A idolatria é um pecado grave, que a pessoa está adulterando. Lá em Tiago fala adúlteros e adúlteras. Quer dizer, infiéis. Não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. As pessoas deixam Deus, deixam o nosso Senhor Jesus Cristo, deixam de cultuar o nome de Deus, louvar ao Senhor. A igreja em comunhão está reunida o corpo de Cristo para louvar ao Senhor. Eu deixar de louvar o Senhor para me satisfazer o meu tempo lá no mundo, louvar no mundo, fazer o gosto dos meus amigos, da minha família. Família é os irmãos em Cristo, que são filhos de Deus, essa família verdadeira que vão reinar, morar junto. A família na carne é parente aqui. Um irmão sanguíneo, se ele não for convertido, ele não é tão importante como o irmão em Cristo. O irmão em Cristo, ele vai morar junto para toda a eternidade. E o irmão carnal, se não for irmão duas vezes, ele vai morar longe, porque a partir deste mundo acabou a chance, a oportunidade. Por que Jeremias, falando assim, lamentando tanto assim, devido à baixeza de Jerusalém? Então, o profeta aqui, Jeremias, ele tinha vontade de os deixar, de abandonar tudo. Muitos estão abandonando. Muitas pessoas estão deixando de pregar, deixando a sua igreja, abandonando, porque não resolve nada. Ele está vendo, está falando para as paredes, está falando, abandona a cidade. Muitos abandonam, vai embora.
porque não tem quem apoie, porque quem não crê, está falando, está exortando, a pessoa não está acreditando. Mas só que ele não podia deixar, ele queria deixar, porque ele era o único entre eles que estava salvo daquilo, ele estava exortando, e ele não podia deixar. E ele era o único entre ele, e ele via que a destruição seria total deles, por causa dos inimigos que iam invadir. E eles não escutavam o que Jeremias, que o profeta estava dizendo. Pelo contrário, o que eles tinham o desejo de fazer com Jeremias? Vocês sabem, alguns sabem. Jeremias querendo o bem deles. Olha, vocês mudem os seus corações, vamos dizer em outras palavras, mudem os seus corações, deixem esse caminho que vocês estão seguindo, deixem esses deuses, deixem essa feitiçaria, serve o Deus dos céus. Mas eles desejavam tirar a vida de Jeremias. Jeremias querendo o bem e eles querendo o mal de Jeremias. Se não fosse pelo poder de Deus, o poder libertador de Deus, do Senhor, eles teriam matado Jeremias, porque eles tentaram, fizeram. Todos sabem até onde Jeremias foi parar. Porque o ódio deles era muito. Eles não queriam ouvir mais um profeta. Quando a pessoa não interessa de vir à igreja e não quer nem a visita, por quê? Porque não quer ouvir falar de Deus. Está fechando as portas. Se não quer vir, porque não quer vir ouvir o mundo. É lamentável isso. Esta palavra prevaricador é, primeiro de tudo, má fé, mal intencionado, que você não pode confiar, porque eles eram na realidade eles cometeram alta traição para com Deus, primeiramente. Traição espiritual, que é a pior de tudo. Traição, traidores. Eram traidores, inimigos do bem e amigo do mal. Não queria mais ouvir o profeta falar das coisas de Deus. Aí no 3 ele diz: e fizeram da sua língua. Olha, a língua, lá em Tiago fala, né? Pior veneno é a língua. Ela é pequenininha, vamos dizer, mas ela pode assentear uma cidade, uma nação. Ela é comparada com uma faísca de fogo. Você põe um palitinho assim. Uma vez eu morava em Bauru, eu vinha vindo para cá, mas estava uma seca. Mas a gente olhava para a estrada assim, dá dó de ver. Lá na cidade a gente não percebia tanto que estava lá dentro. Eu ficava com dó, porque morei muito tempo no sítio, sabia isso. Você vinha com a estrada, você olhava seco. Eu pensava, se riscar um palito de fósforo aí não sobra nada. Aquilo lambe, queima tudo. E eu lembrei nessa frase que Tiago lá usou, que um pequenininho de faísca acende um bosque, uma mata, uma reserva. Mas então ele falou: fizeram da sua língua como sendo o seu arco, atirando mentira. O arco quer dizer o arco de flecha. Então arma o arco e solta a flecha, vai. Então a língua é um arco, ele arma ela e solta. Mentira que vai. E a mentira faz o maior estrago.
E se sair mentindo, pregando o falso evangelho? E se sair enganando o povo, pregando o falso evangelho, mentira? Que dizer que Jesus não é o suficiente para salvar, você precisa fazer a sua parte. Isso é uma mentira muito grave. Então aqui, e não se fortaleceram para falar verdade na terra. Eles fortaleciam para falar mentira, e não fortalecia para falar a verdade. Eles armavam o seu arco, fazia da língua o arco. A língua, o que sai é difícil depois, o estrago é grande. Então, porque de malícia em malícia, aqui no verso 3, procedem, e aí o Senhor fala, e me desconheceram, diz o Senhor, eles me desconheceram, não conhecem o Senhor, não dá ouvido para ouvir. Eles dobravam as suas línguas como os seus arcos, para arrojarem mentiras. Eles viviam na terra, mas não por falar a verdade, por falar mentira. Mentira contra o que o profeta falava. O profeta falava a verdade, sim, eles falavam que não. Porque eles procedem de mal a pior. E é assim o mundo hoje. O mundo está indo, procedendo de mal para pior. Ele fala, eles recusavam reconhecer, diz o Senhor, eles recusam me conhecer. E hoje muitos recusam conhecer Jesus como Ele é. Não quer conhecer Jesus, não quer estar perto da companhia de Jesus, quer estar longe da palavra de Jesus. Irmão, afastar de um irmão, afastar da congregação, afastar da reunião, está dizendo que eu quero distância de Deus. Ele não está falando com a própria palavra, com a boca, mas a atitude, o coração está isolado. Devemos estar perto o máximo do Senhor, onde estiver falando dele, onde estar louvando a ele. Então ele disse, recusavam em me conhecer, diz Deus. Ó 4. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de nenhum de vossos irmãos vos fieis, porque todo irmão certamente há de enganar, e todo o próximo andará caluniando. Nem irmão com irmão, nem a família. Fala, guardai-vos cada um do seu próximo. Cuidai cada um do seu próximo. É isso que diz, é para fazer isso. Cuida, guarda, e de nenhum de vossos irmãos vos fieis, porque todo irmão certamente há de enganar, e todo o próximo andará caluniando, e cada um engana o seu companheiro, ele está dizendo, engana. Às vezes nós vemos que estava enganando, nós devemos ficar quietos. A gente percebe. Então, a Deus ninguém engana. Enganando só. 5. E cada um engana o seu companheiro e não falam a verdade. O mundo está assim. Diz que o mundo é do esperto. O que engana, o que fala mentira. Ensinaram a sua língua a falar mentira. Já ensinaram a sua língua. Já são treinados. São mestres de falar mentira. Ocupam-se de proceder perversamente. Então, em vez de culpar o tempo dele, a sua vida,
falar coisas boas são perversos, pura perversidade. Cada um engana o seu companheiro. É a disposição de todo o povo. Então Jeremias falando para aquele povo, essa lição, esse relato que está escrito aqui serve para o povo de hoje. O povo não melhorou nada. O povo está cada vez pior. O povo. Então, desprezando a Deus cada vez mais. Eles foram enganadores. Eles foram enganados. Enganador e aquele que engana, ele é enganado também. Engano foi fácil para eles serem enganadores. Tais são os seus seguidores também. Quem engana, quem é enganado, os que estão seguindo ele, está enganado também. Então nós devemos seguir a Cristo. Nós temos que seguir o da fonte. Quem está aí a fonte de tudo? Da palavra aqui. Nós não devemos seguir homens. Nós não estamos aqui para seguir seguir um pastor, seguir eu. Em qualquer lugar, vou seguir. Igreja do... Esse dia falaram para mim lá, convidei para vir aqui, explicando. Aí queria saber, a igreja do Dr. Félix, não, o João, parece não. A igreja do Dr. Félix. A igreja não é do Dr. Félix, tem um nome porque eu não posso saber. A igreja do Dr. Félix, a igreja batista. A igreja é de Cristo. A igreja não é nossa. Não é de ninguém. Você sabe que nada é nosso aqui? Nada. Eu não sou dono de nada. Nem de nós mesmos. Porque a gente morre e não leva nada. Leva a roupa porque põe. Caiu morto ali. Pronto. Vai fazer o sepultamento porque alguém vai sepultar. Morreu, acabou. Pronto. Aí, é isso daí que acontece a vida aqui, ó. Essa vida aqui, se for prestar atenção, ela não vale nada. Ela é pura vaidade. Se a gente pensar bem, nós estamos aqui vivos. Que eu estou aqui, eu não sei amanhã, se amanhã eu não estou aqui. E se teve a notícia que morreu lá o pastor Sebastião? Já não está mais aqui, qualquer um de nós. É difícil você ver falar que não tem alguém velado lá no velório. Morre, não dura mais, pelo menos. Então, quer dizer, não leva nada. Então, por isso que nós devemos, o que nós vamos levar daqui, aquele que for mais fiel, que for fiel a Deus, tem Cristo no coração mesmo. Isso ele vai levar daqui, o que a recompensa que um dia ele vai ter lá, da fidelidade que ele teve aqui. Da fidelidade, ele vai ter. Mas do resto, daquilo que é da terra, é da terra. Então, como enganadores, e à disposição de todo o povo, eles foram enganados, porque Jeremias ensinou a verdade. Quem não acredita na verdade, no fim ele vai ser enganado, ele está acreditando. Quando alguém não acredita em algo, porque ele está acreditando em outro, alguém diz, eu tenho a minha religião, pronto, ele não está acreditando. Se alguém responder para mim, não acredita na Bíblia, aí eu vou perguntar, você acredita em Deus? Não, acredito em Deus, mas por exemplo, se não tivesse a Bíblia na face da terra, desde quando Deus fez o mundo, não existisse isso, alguém ia saber e nascesse um povo. Deus fizesse Adão, mas não deixava nada sobre o Espírito, punhava ele lá. Castigava, porque ele só falava para ele, mas pronto, que não ficasse registrado. Alguém ia saber que existia Deus? Não tinha ouvido falar, era tudo ignorante. Então, se existe, crê que existe Deus, porque a Bíblia que fala de Deus, não é a Bíblia que fala de Jesus. Então é por isso. Então, ensina a sua língua a falar mentira. Um indício moral, normal, isso ensina. Não quer que fale a verdade, vive mentindo também.
do vício. É um vício que pega. Não somente mentira, a não ser praticante a mentira, porque tendes por pai o diabo. Lá no Evangelho de João, vamos ver lá, Jesus diz, 8,44. Escrever aqui, ó. Então, vou ler desde o versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse, porque eles vinham discutindo, versículo 41, vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. 42, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Se vocês fossem acreditassem que Deus, filho de Deus, vocês não iam me perseguir. Jesus falando para ele, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. 44. Vós, aí Jesus foi direto. Vós tende por pai o diabo. Jesus falou assim na frente, na cara deles. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, é isso. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Criatura de Deus. Todo é criatura de Deus. Mas filho de Deus é aquele que é nascido de novo. Então ele diz aqui no 6 de Jeremias 9: a tua morada será no meio do engano, enganadores como são. Não quiseram me conhecer, diz o Senhor. Isso vem até hoje, até agora. A tua morada está no meio do engano. A morada de vocês não está no meio da verdade. A morada de vocês não está em Cristo, Ele é a verdade. A morada de vocês está no meio do engano. O engano é o pai da mentira, que é o diabo, está no meio dele. Em outras palavras. Então ele está dizendo aqui, ó. Ele fala assim: enganadores, como são? Vocês são enganadores. Engana fácil. Quem não tem o Espírito Santo habitando nele, dificilmente ele vai ficar sem enganar alguém. Ele está. É só ter oportunidade. Que quando lucra, ele vai enganar alguém. Então ele diz: não quiseram me conhecer, diz o Senhor. Vamos conhecer Deus de perto. Eu nasci o maior tempo, vivi da minha vida sem conhecer Deus como Ele é, sem conhecer Jesus. Nós fomos conhecer Jesus depois que Ele entrou em nosso coração e fez morada. Conhecer como Jesus é, ou como que Ele veio, quando que Ele veio, que jeito que Ele veio, o que Ele ensinou. Olha bem aqui, como que a gente ganha. O que Ele deixou para nós exemplo, sabemos como que Ele veio, por que Ele veio. E quando Ele vai vir, sabemos o dia e a hora, mas sabemos que Ele vai vir. O que Ele ensinou, por que Ele morreu na cruz. Mas não sabe por que Jesus morreu na cruz. Fala, porque mataram Ele, pronto. É isso. Sabe, nós sabemos como que Adão pecou. O que aconteceu com o primeiro casal? Primeiro a gente não sabia. Não sabia. Eu não sabia. Acho que os irmãos que ninguém sabia direito. Como nós temos a sabedoria correta hoje. Nós moramos dentro da verdade.
como que aconteceu desde o início, desde Gênesis, como que viveu com os profetas, inclusive aqui, Jeremias, que está escrito aqui, ó, cabeçalho 600 anos antes de Cristo. É brincadeira isso? 600 anos, 6 séculos antes de Cristo vir, e ter alguém ensinando a verdade, morando na verdade. Ele diz: algum desses indivíduos podiam ter uma avaliação através de Jeremias, alguns poderiam, e a sua mensagem, quando ele pregava, é como hoje alguns têm valia a mensagem de Jesus. Quem ouve, lá no Paulo diz em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e com o coração se crer a respeito da salvação. Então a fé tem que sair no silêncio, ela está lá no silêncio. E às vezes sai, a pessoa manifesta a fé na emoção, através de emoção. Levante a mão. Então diz aqui que esses indivíduos não podem falar a verdade, e não se pode confiar neles também. A pessoa que não fala a verdade também não pode confiar nele no que ele fala, porque ele não fala a verdade, não dá prova da verdade, não dá testemunho com a sua vida que ele está na verdade. Ele pode até falar algo de Deus, mas não vive, não dá testemunho, vai tudo por terra. É a mesma coisa que aquele tempo falavam das cheques sem fundo, não tem dinheiro na conta. Enganadores como são, diz aqui, não quiseram me conhecer. Significa que eles recusaram conhecer e recusaram converter ao Senhor com arrependimento e abandono de pecado. Às vezes a pessoa arrepende, mas não abandona o pecado. Aí eu arrependi o que eu fiz, mas amanhã ele volta a fazer a mesma coisa. Então ele não arrependeu, eu não arrependi de ter feito isso, mas daqui a pouco faz de novo, então ele não arrependeu. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu refinarei e os provarei, porque mas tenho que fazer pela filha do meu povo. A hora esgotou, fica para outro dia, se Deus permitir. Então Jeremias, ele lamentava, ele chorava pelo povo. Pregar com lágrimas. Irmãos, olha, não é fácil. Pregar com lágrimas. Pregar com aquele sentimento. Olha, eu estou pregando, estou vendo o perigo que a pessoa está correndo, que risco que está correndo, e não acredita no que está falando. Amém? Que Deus abençoe a todos, que possamos estar aqui na quarta-feira, se Deus permitir. Oremos. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos deste. Nos deu uma boa semana a todos os que trabalham, os servidores da prefeitura, os outros que trabalham fora, e outros que trabalham em outra cidade. Nos guarde, Pai, como tem guardado até nos dias de hoje. Em nome de teu Filho que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Para o hino 366.
coração, que possamos estar aqui quarta-feira. Senhor, né, que o Senhor possa estar despedindo a sua igreja, né? Amém. Desse culto. Que o Senhor possa estar preparando para essa semana, de quarta-feira, sexta, final de semana. Né? Agradecemos por tudo que aqui foi feito no dia de hoje e até o dia de hoje, né, que ela permaneceu com as portas abertas. Amém. Que o Senhor possa estar livrando esse país, né, esse município, esse estado, esse país, né, Amém. da Sim, sim. perseguição, que possamos estar sempre com essa liberdade de pregar. E que o Senhor nos dê ânimo também, né, para usar essa liberdade. E agradecemos pela presença do pastor aqui, Amém. a sua vida, a sua família, que o Senhor esteja abençoando. Abençoe a semana de cada um, o serviço, né? Agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. E pedimos mais uma vez que esteja nos livrando, né, nós, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, nossos irmãos, né, de todo tipo de mal. E sempre dando, né, pela sua graça, aquilo que necessitamos. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.